Olá, o meu nome é Auxiliadora. Tenho 45 anos de idade, moro no interior de Minas Gerais, trabalho na capital, mas a maioria do tempo fico na fazenda dos meus pais. E é daqui que eu gostaria de contar para vocês algo que está acontecendo. Sou hipertensa, obesa e por causa disso, o meu pai decidiu que ficássemos na fazenda durante a pandemia, para que eu não corresse risco. Sou filha única. O que eu quero contar para vocês é que nos últimos dias tem acontecido algo muito estranho. Eu gostaria de mandar fotos, mas o meu pai não autorizou e eu tenho muito respeito por ele. Ele permitiu que eu relatasse o que está acontecendo, porém sem divulgar nome da cidade, o nome da fazenda que é muito conhecida e principalmente imagens do que está acontecendo. Até porque, amiga Ellen, a coisa é bem estranha e as imagens são muito chocantes. E por respeito a ele, assim o farei. Nos últimos dias, amiga Ellen, algo muito estranho tem acontecido aqui. O meu pai tem uma pequena criação de porcos, assim como de outros animais. Porém, o que nos chamou a atenção é algo que vem acontecendo justamente na pocilga. Algumas noites atrás, nós ouvimos alguns barulhos estranhos. Os porcos estavam muito agitados. E o meu pai não estranhou muito, porque aqui na região tem muito animal silvestre. Nos fundos de nossa fazenda há uma vasta mata onde residem muitos animais silvestres e é muito comum alguns deles passar para o lado de cá, entrar na fazenda e atacar alguns dos nossos animais. Uns pequenos atacam geralmente as galinhas, os patos, os gansos, porém às vezes aparecem alguns maiores, chegam a atacar os potros, os bezerros e os porcos também. Então o meu pai por vezes não liga muito, porque ele sabe que esses animais precisam se alimentar também. Até aí, tudo normal. Isso acontece muito por aqui. Mas o que chamou a atenção do meu pai foi quando ele chegou na pocilga e viu que um dos porcos estava morto. Porém, estava tudo muito estranho. Só lhe faltava a cabeça. O resto do corpo estava ali, dilacerado, mas estava todo ali. Só lhe faltava a cabeça. E isso deixou meu pai muito assustado, porque até então nada disso havia acontecido por aqui. Quando matam algum dos animais, geralmente eles abrem e comem as vísceras ou comem partes do corpo. A cabeça sempre fica, e dessa vez só a cabeça foi levada. O meu pai sempre teve essa fazenda. Na verdade, ele herdou dos meus avós. E ele disse para nós que não tinha visto nada parecido até então. Ele foi na fazenda do lado aqui do seu compadre, comentou para ele o que tinha acontecido e o mesmo disse a ele que também não tinha visto nada assim. Então, eles resolveram vigiar, passar a noite vigiando para ver se encontrava esse animal, até porque eles não queriam que ele voltasse e fizesse isso novamente. Nossa fazenda é bem modesta, Ellen. Nós não temos peões. Temos 4 ou 5 empregados que nos ajudam. Na verdade, nem os consideramos empregados. São amigos que trabalham para o meu pai há muitos anos. Eu era criança quando eles chegaram aqui. E ainda hoje permanecem conosco. Temos carinho enorme por eles e não consideramos empregados. O meu pai chamou esses nossos amigos colaboradores e disse a eles que gostaria de passar a noite vigiando. 2 deles já são idosos, então o meu pai não permitiu que eles participassem disso, e os outros 3 concordaram. E então o meu pai passou a vigiar o que estava acontecendo à noite, principalmente ali no chiqueiro. 2 noites, tudo normal, nada aconteceu. Porém, Ellen, na terceira noite foi tudo muito estranho. Por volta de 11h30 da noite, o meu pai começou a ouvir uma movimentação estranha. Os cachorros latiam, eles estavam muito agitados. Normalmente eles não fazem isso. E aquilo serviu de alerta para que meu pai entendesse que algo estava por acontecer. E o meu pai estava muito certo.
Quando meu pai percebeu que algo estava por acontecer, ele, juntamente com os 3 amigos, foram para a varanda. Lá já estava escuro, já estava tudo preparado para que, se algo acontecesse, eles pudessem observar ao longe sem serem observados. Eles foram para a varanda e ficaram ali observando. A noite estava escura, não era noite de lua, portanto, não ajudava muito. No pátio da fazenda tem alguns holofotes para ajudar a monitorar o movimento noturno, porque o meu pai planta feijão e planta café também. Então, quando é época da colheita, eles ficam abertos no pátio para secar. E por muitas vezes acontece de vir alguns desses animais que eu falei, que são aqui da mata ao lado, para vir comer alguns grãos. O meu pai até permite, porque, como ele sempre disse, todos nós temos que alimentar, inclusive os animais, mas ele gosta de observar o que está acontecendo para que não seja um prejuízo muito grande. Na verdade, ele fala que não é prejuízo, mas ele gosta de controlar o que está acontecendo. Coisas de mineiro. Enfim, quando meu pai estava ali observando o pátio, ele percebeu que algo negro se encaminhava para o chiqueiro. Eu não sei dizer o que era porque ele não me deixou sair para ver. O meu pai tem muito cuidado comigo e ele fala que isso não é coisa para mulher. Bom, eu não acho nada demais, mas ele acha que eu não deveria ver essas coisas. Eu respeito. O que ele disse, Ellen, é que algo estranho, algo negro se encaminhava para o chiqueiro. E quando ele viu aquilo, ele ficou sem entender porque aqui não tem animais assim. Geralmente os animais são pequenos, de pequenos portes. Quando muito, uma raposa. E elas não são tão grandes assim. Cachorro do mato, um ou outro que aparece. E lobos aqui na região, Ellen, apenas lobos-guará. E muito raramente que eles aparecem. E são muito pequenos se relacionado àquilo que estava aqui. Lobos maiores, nem pensar, aqui não é a região deles. O meu pai ficou muito confuso com aquilo que estava ali fora. Então, ele resolveu sair e ver o que estava acontecendo. Ele foi até a metade do pátio, com segurança, ele e os outros 3. Eles estavam armados, mas eu acho que é desnecessário eu relatar isso, né? Bom, eles caminharam até um certo ponto do pátio e de lá ele conseguiu ver aquilo atacando os porcos. O meu pai ficou sem acreditar no que ele via. Ele disse que aquilo parecia um cachorro e tinha um focinho alongado que lembrava também um porco. E ele disse que aquilo tinha uma pelagem escura, porém muito falha. Parecia que tinha pelos e couro. Eu não sei explicar bem o que foi que ele disse que viu. Porém, ele disse que aquilo fedia muito e os seus olhos eram vermelhos. Sem pensar 2 vezes, meus pais e seus amigos atiraram em direção àquilo e acertaram, porque eu me lembro bem que aquilo deu um urro horrível. Eu chego a me arrepiar quando me lembro do barulho que ele fez. Era agoniante estar ali ouvindo aquilo. Ele deu um urro horrível e saiu. O meu pai foi atrás, só que ele entrou para a mata e não tem como passar para o lado de lá. Ou para vocês terem uma ideia, a fazenda ela é toda cercada de mourão e arame farpado e são bem juntos, bem rentes uns aos outros. Não tem como passar e aquilo passou ali brincando. Durante o resto da noite não ouvimos nada, apesar do meu pai ter ficado ali a noite toda. Quando amanheceu, Ellen, o meu pai e os amigos foram ali perto da cerca e tinham um rastro de sangue. Então ele pensou, bom, o que foi que atacou os meus animais foi atingido e se ele entrou por aqui, com certeza deve estar perdido aí dentro da mata. Ah, amiga Ellen, o porco que foi atacado, infelizmente, não resistiu a vários ferimentos que teve. Ele não foi dilacerado, mas morreu. E é lógico que nós não quisemos aproveitar sua carne. Seria muito desumano comer aquele animal. Então, o meu pai o enterrou nos fundos da fazenda. Era o mínimo que deveríamos ter feito. O meu pai deduziu que o que atacou os animais estava muito ferido, porque havia muito sangue pelo chão. Havia um rastro de sangue até a cerca. E então, o meu pai providenciou
a passagem para o outro lado e entraram na mata para ver se achavam o tal animal, porque se fossem olhar a quantidade de sangue que estava no chão, provavelmente esse animal não teria ido muito longe. Eles entraram ali na mata e ficaram algumas horas, e quando retornou, o meu pai disse que o rastro de sangue terminava perto de um lago, de uma nascente que tem aqui. Então, ele voltou, porque viu que não conseguiria achar muita coisa, mas ele continuaria vigiando. Nas noites seguintes, aquilo não voltou e o meu pai deduziu que estava morto, porque havia perdido muito sangue, e se ele havia ido até a nascente, provavelmente poderia ter descido água abaixo. Bom, aparentemente estava tudo normal, até 4 noites atrás, Ellen. Durante a madrugada, ouvimos barulho no galinheiro e o meu pai pensou que pudesse ser um lagarto, um tatu ou alguma dessas raposas que tem por aqui. Então, ele levantou e foi até lá. Só que, quando ele chegou, já estava muito tarde. Haviam 4 galinhas mortas, porém inteiras, só lhes faltavam as vísceras. O meu pai as recolheu e jogou num tambor para poder se livrar delas pela manhã. Só que, quando ele estava entrando em casa, ele ouviu passos pesados e ele disse, digo ele porque eu não ouvi, mas ele disse que ouviu uma respiração profunda e o que estava lá fora bateu na porta, como se quisesse empurrá-la ou como se quisesse avisar que estava por aqui novamente. O meu pai quis saber que animal era aquele e ele saiu por outra porta. Porém, quando ele chegou lá, ele disse que o que ele viu era uma coisa de outro mundo. Ele ficou receoso em dizer a palavra lobisomem. Mas sim, Ellen, foi essa a palavra que ele usou, um lobisomem, porque ele disse que não tinha como ser outra coisa. Ele não sabe dizer se é o mesmo, mas acha que sim. O meu pai acredita que foi ele que saiu ferido daqui e não voltou antes porque não estava em condições. Só que, agora, o meu pai acha que ele veio para se vingar, porque até então ele não havia chegado perto da casa da fazenda, ele só mexia no pátio. Mas agora, ele chegou bem perto, chegou a bater na porta, o que deu a entender que ele quer vingança. Não sabemos até onde isso vai parar. Não sabemos se ele vai voltar e não sabemos o que vai acontecer. A única coisa que sabemos, amiga Ellen, é que ele pode voltar a qualquer momento e o meu pai está preparado para isso. Desde essa noite, o meu pai decidiu que os seus amigos dormem aqui dentro da casa mesmo, conosco. Eles têm suas casas aqui dentro da fazenda, porém, o meu pai faz questão que eles fiquem aqui. Inclusive os que não participam da vigília, porque, primeiro, ele preza pela segurança de todos e, segundo, se ele voltar, ele quer que estejam todos preparados para defender uns aos outros e defender a fazenda. Não sabemos de nada que está por acontecer, mas a única coisa que sabemos é que ele pode voltar, e se ele voltar, o meu pai e seus amigos estão preparados para ele. Eu gostaria de enviar imagens, amiga, mas como eu disse, o meu pai não permitiu. A única coisa que posso lhes garantir é que essa história é real. E se algo acontecer novamente, eu volto a relatar aqui. Por ora, eu só agradeço por ouvirem o meu relato e agradeço também a você, amiga Ellen, por contar. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde.